Olá, nesse momento eu quero falar um pouco sobre Deus, as nossas percepções que nós temos de Deus. Como entender aquele que não pode ser entendido? Parece um paradoxo, mas em termos de entendê-lo por como se entende um objeto, como se entende a estrutura explorável do próprio homem, a estrutura explorável de uma terra, do espaço, do tempo, daquilo que temos muitas vezes domínio em aspectos até limitados, mas temos algum certo domínio do conhecimento, e pelo nosso conhecimento o homem pode manipular a natureza, ele pode criar, a partir do seu conhecimento, em cima do objeto, a execução desejada do seu querer. Mas Deus não é assim. As religiões, por muito, se esforçaram em criar uma moldura para Deus. Mas Deus é aquele que transcende todas as coisas. A teologia não consegue prender Deus dentro da sua filosofia compreensiva. A sistematização, tanto protestante, ou então uma dogmatização do catolicismo, não consegue prender Deus. Como disse o teólogo Paul Tillich, Deus está para além de Deus. Ou seja, Deus é o nome, mas quando chegamos ao seu nome, descobrimos que de fato isso dentro do judaísmo é apenas, o judaísmo diz que Deus não tem um nome exato, porque criaram-se o tetragrama, as letras, como uma forma impronunciável de Deus, porque Deus, na realidade, as expressões dentro dos textos é apenas sobrenome, apontamentos, metáforas que apontam para aquele que transcende todas as coisas. Então, lendo o texto, vamos ler o texto, Êxodo capítulo 3, que é o texto que dá princípio à Bíblia Sagrada. O texto da Bíblia começa no Êxodo, não no Gênesis. O Gênesis nasce depois do Êxodo, porque o Êxodo é a libertação. O Êxodo é o encontro de Deus com os oprimidos. Vamos ler o texto. Êxodo 3, capítulo 13. Então disse Moisés a Deus: quando eu for aos filhos de Israel, e lhe disser: o Deus de vossos pais me enviaram a vós, e perguntaram: qual é o teu nome? O que direi eu? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Diz mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. É uma expressão que não cabe dentro da nossa lógica. Porque eu sou não significa uma resposta lógica. O eu sou não tem uma definição, porque eu sou o quê? Eu sou o quê? Então Moisés, imagina Moisés chegando diante do povo: Deus dos nossos pais me enviou a vós. E a turma toda: mas qual é o nome dele? Por que esse interesse pelo nome? Porque o nome era o definidor das divindades. Por exemplo, no Egito, cada nome de cada divindade definia o seu comportamento, aquilo que ele fazia, o que ele representava, a medida de poder que ele tinha, a influência que ele tinha no espaço, no universo e dentro do espaço geográfico da Terra. Mas quando Moisés é por Deus guiado ou inspirado a uma resposta que quebrava todas as montagens e lógicas religiosas da época, dizendo que ele é o eu sou, o que sou, quebra todas essas lógicas de engaiolar um nome para criar-se até então, porque se tem um nome, se tem um ser definido, não é Deus, é apenas o quê? Um ídolo. Porque o nome já cria uma idolatria, porque já tem a definição, não tem mais para nada, não tem é um ídolo. Então o judaísmo aqui, a própria
o próprio comportamento do povo de Israel com a divindade não é representativo através de um ato de esculpir pedras, não. Porque no esculpir tem toda uma representação do nome. Então o nome de Deus aqui não é um nome, porque Deus transcende todas as coisas. Então o nome não vai dar uma definição de Deus, porque Deus não pode ser definido pela mente humana. A teologia não consegue definir Deus. A filosofia não consegue definir Deus. A ciência empírica não consegue prender Deus dentro das suas leis lógicas. Porque, pensando comigo, se nós pudéssemos definir Deus dentro de uma lógica, nós poderíamos manipular aquilo que temos o conhecimento pleno. Porque, como eu disse, o homem tem conhecimento da matéria, ele manipula, cria a partir da matéria e executa seu desejo. Então, quando Deus está dizendo para Moisés, o eu sou, Deus está dizendo, Moisés, eu transcendo todas as coisas. E o judaísmo, ele respeita muito essa postura de Deus dentro dos textos, de um Deus que transcende. Tanto é que o estudo da Torá, o estudo dos livros das Sagradas Escrituras, é um estudo para extrair para a vida, não para lançar para um além desconhecido, diferente muitas vezes de algumas posturas cristãs, que estuda a Bíblia para ter um comportamento do além. E o próprio Jesus vai revelar um Deus que revela-se a partir do encarnar da sua humanidade. Deus se faz humano, para quê? Para que o eu sou, que é o ser finito, o eterno é uma expressão, é uma expressão que também nós não temos uma definição completa, porque é um eterno que foge de qualquer limite, de qualquer princípio, de começo. Então, Deus se faz eterno, e dentro dessa, Deus se faz humano, e dentro dessa humanidade Deus se abre para o humano. Agora o eu sou, que os homens têm uma distância imensa, e que a base de relação com ele é o quê? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Deus vai falar isso, que ele é o Deus de relacionamento, não é o Deus de idolatria, não é o Deus que é para ser idolatrado, não é o Deus que é para ser engessado num conceito e satisfeito através de verbetes e de palavras de elogio, de sacrifícios, não. É o Deus que é para ser seguido através das relações, do comportamento que ele desenvolveu através da relação com Abraão, com Isaac e com Jacó. Então, Jesus, ele encarna Deus. E agora nós temos a imagem praticável. O que é uma imagem praticável? Ou seja, um Deus que está distante agora é trazido para perto. E aí nós temos o que o Isaías diz, o profeta Isaías, o Emanuel. E lá em Mateus se confirma, chamarás Jesus. E ele usa uma expressão reafirmando isso, porque ele será o Emanuel, Deus conosco. Ou seja, Deus habita entre nós, Deus está entre nós. Então, o povo tinha uma cabeça, uma mentalidade religiosa muito complicada. Então, falar do eterno é falar daquilo que transcende todas as coisas e que não temos domínio. Mas quando falamos de Deus, do Deus criador de todas as coisas, só podemos falar de Deus a partir de Jesus. Porque se falarmos de Deus a partir de outros pressupostos, nós vamos nos perder e vamos correr o risco de criar um ídolo